O meu convidado de hoje foi um dos contemplados do programa Top China 2016, onde alunos e professores têm a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre a cultura chinesa. No Cafezinho 2 de hoje eu converso com o professor Marcos Poletti. Está começando o programa agora. É isso aí, senhoras e senhores, o professor Marcos Poletti dá aula aqui nos cursos de Oceanografia e Engenharia Ambiental. Ele também é coordenador do mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Não é mesmo, professor? Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Lucas, pela oportunidade. Adorei a presença do senhor aqui, porque antes eu não conhecia o programa Top China. Já tinha ouvido falar, mas sabe que a gente ouve falar e não realmente conhece o que é esse programa, não é verdade? O senhor foi um dos contemplados com a bolsa, não é? Isso. E o senhor foi, juntamente com 2 alunos aqui da Univale, para Pequim e Xangai. E Xangai, que são cidades ali da China. Cidades muito populosas da China, né? A China toda é muito populosa, mas lá deve ter muita gente, né? Muita. E como é que foi, professor, essa experiência, né? O professor dá aula aqui na Univale há algum tempo já, na verdade, há quanto tempo? Há 23 anos. Bastante. Bastante. E foi a primeira viagem, primeiro programa de intercâmbio do professor? Não, eu já fiz vários intercâmbios, Lucas. Já tive a oportunidade de fazer intercâmbios na Europa, Estados Unidos, África, e esse foi o primeiro para a Ásia. Então foi uma experiência realmente bem interessante, né? Dentro de um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e também, né, dentro de 2 cidades importantes da China, Xangai e Pequim. Xangai com 24 milhões e Pequim com cerca de 25 milhões de pessoas. Meu Deus, deve ter fila para tudo lá, né, professor? Quase tudo. Imagino. Pro banheiro, pro restaurante e pra balada nem se fala. Eu tenho um amigo que tá na China agora, o Iago, até mandar um abraço pra ele. Ele me manda snap lá da China, porque lá os horários são totalmente diferentes daqui, né? 11 horas de diferença. 11 horas, né? Então, enquanto eu tô aqui, por exemplo, gravando o programa agora, ele me manda que ele trabalha numa balada lá, que é de madrugada, enfim, é uma loucura. Em que cidade, Lucas? Pior que eu não sei, professor, depois eu vou ligar para ele e vou perguntar. Pergunta. Mas assim, foi difícil adaptar os horários? Na realidade a ida é mais fácil do que a volta, né? Então a ida você está indo em direção ao Oriente, né? Então é muito mais fácil de nós adaptarmos aos horários. Agora o retorno é muito mais difícil. Mas foi uma experiência incrível, né, de você chegar dentro de um país, né, com uma realidade social, econômica, étnica e cultural absolutamente diferente, né? E foi, juntamente com o professor, outros 2 alunos daqui de comércio exterior, não é verdade? Isso, 2 alunas. Alunas? 2 alunas. Quem eram as privilegiadas? Bem, esqueci o nome delas agora. Não tem problema, não tem problema. Bom, se você lembrar, daí depois eu comento lá, a gente coloca na edição. As alunas eram... Bom, o professor, me conta o seguinte, para conseguir uma bolsa dessa de intercâmbio, eu sempre quis fazer intercâmbio na minha vida, mas eu nunca consegui. Porque a gente tem responsabilidades aqui no nosso país, então eu faço intercâmbio aqui no programa conversando com pessoas que fizeram intercâmbio ou viajaram, que nem o professor. Como é que se faz para se inscrever num programa Top China como esse? O programa Top China, ele teve 2 fases, tanto para professores como para alunos, né? Para professores, na realidade foi uma seleção que se baseava no entendimento da língua inglesa e também uma aula, né, em que os professores interessados deviam fazer essa aula dentro de 6 temas que já tinham sido pré-selecionados pelo governo chinês. Para os alunos nós tivemos uma seleção, né, que foi por meio de uma prova e por uma entrevista também. E professores também teve entrevista, para falar a verdade. Não precisava falar chinês, então? Não precisava, mas inglês era fundamental. Era fundamental. Então o professor teve que se virar lá no inglês. Não, na realidade eu já falo inglês, né? Fluentemente. Tenho fluentemente outras línguas também, então para mim foi normal poder
falar lá com o pessoal e poder passar um pouco da cultura brasileira e também dentro da minha área de trabalho, que é a gestão costeira integrada. Entendi. Mas aprendeu alguma coisa de chinês ou não? Ni hao. O que é ni hao? Ni hao é olá, tudo bem? O básico, né? O básico. Os alunos, como é que fica a convivência de vocês lá? Porque os alunos, eles vão para ter aula, certo? Uhum. Os professores também ou não? O intercâmbio ele foi feito da seguinte forma, né? Nós chegamos em Xangai nós tivemos primeiro um trabalho mais cultural, de conhecer mais a cultura chinesa, museus, a comida, o dia a dia do povo, né? E depois em Pequim daí foi diferenciado, né? Em Pequim daí ficamos dentro da Universidade de Pequim. A Universidade de Pequim é a universidade considerada a melhor universidade da China, né? Ela está entre as top 10 no mundo, as 10 melhores do mundo. Então nós ficamos dentro de um hotel, dentro da universidade. A universidade tinha 2 hotéis, ficamos os professores e alunos no hotel e tínhamos aula diariamente, como também nós tivemos oportunidade de ministrar aula, principalmente os professores, né? Nós somos, na realidade, em 13 professores de 13 universidades brasileiras, mas no conjunto de professores foram 29 professores e 80 alunos de todo o Brasil. Entendi. E teve universidades do Brasil todo, né? Do Brasil todo, exatamente. Tanto particular quanto pública? Públicas, particulares e comunitárias. Comunitárias, que no caso é a Univale. Que no caso é a né? Univale. Entendi, bacana. Então, além de você ter tido a oportunidade de conviver com pessoas de outro país, também teve a oportunidade de conviver com outros professores de outras universidades brasileiras, que nem o nosso grupo estava constituindo com professores da USP, da Unicamp, da Universidade Federal de Minas Gerais, enfim, universidades que foram já pré-selecionadas pelo Banco Santander. Entendi. Uhum. E além desse, o Top China, foi teu primeiro Top China, né? Esse é o primeiro. Uhum. Mas quais outros intercâmbios o professor já fez academicamente? Academicamente, na realidade, eu fiz vários por especializações e programas de pós-doutorado, né? Eu já fiz intercâmbios na Holanda, por exemplo, dentro de uma especialização. Fiz também na Universidade de Bolonha. Fiz também isso na Itália. Fiz na Universidade Rhode Island, nos Estados Unidos. Já tive oportunidade de fazer intercâmbio no Uruguai, na Espanha, na Universidade de Sevilha. Na realidade, já fiz vários intercâmbios. O professor é bem viajado, então, bastante, para falar a verdade. Quais desses intercâmbios que o professor mais tem lembranças, assim? Às vezes, eu acho que o primeiro a gente nunca esquece, né? O primeiro intercâmbio que eu tive, né, que foi nos Estados Unidos, na Universidade de Rhode Island, foi talvez um dos mais interessantes sob o ponto de vista acadêmico, dentro dos trabalhos que eu desenvolvo, que é de gestão e organização de espaço na costa brasileira, né? E eu fui lá para tentar entender como é que isso acontecia nos Estados Unidos. Mas tiveram outros, né? Por exemplo, na África também, já tive a oportunidade de fazer em Angola. Também foi muito interessante, né, de conhecer a realidade africana e ver uma outra realidade social e econômica também. Eu creio assim que cada lugar tem a sua especificidade. Eu tive a oportunidade também para a Bulgária, né, também dar aula na Bulgária. Também foi uma outra experiência bem interessante sob o ponto de vista cultural, que é uma cultura absolutamente diferente, né? E na Bulgária o professor deu aula em inglês? Em inglês também. Búlgaro? Búlgaro, tá certo isso? Búlgaro, exato. Deve ser uma língua muito difícil de aprender, né? É uma língua difícil, né? Que ela é uma língua derivada do russo, mas no caso, uma parcela da população búlgara fala inglês. Então, hoje o inglês na realidade é uma língua universal, né? Uhum. Então, logicamente, o inglês, com a língua inglesa, hoje você consegue adentrar na maioria dos países do mundo. Então, eu acho que ela é uma língua básica para que você possa se comunicar. E lá na Angola, professor? Lá na Angola, eles falam português, não é verdade? Em Angola, português. Só português ou tem outro dialeto? Só o português, mas existem dialetos locais. Uhum. Mas, de uma forma geral, é o português. E é um português muito longe do que a gente fala aqui? Não, muito próximo. É próximo? Bem próximo e assim, Angola é um país absolutamente fantástico, né? Eu tive várias oportunidades de ir,
porque eu vou assim a cada 3, 4 anos dentro de um trabalho de capacitação técnica que eu faço junto aos técnicos angolanos, né? Mas a primeira vez que eu fui realmente foi uma das mais interessantes, talvez, de todas as viagens que eu fiz, porque o país ele tinha acabado de sair da Guerra Civil angolana, fazia praticamente um ano, e o país ele estava absolutamente arrasado, né? Então, quando eu entrei no país, era um país que basicamente sem infraestrutura nenhuma, com 17 milhões de minas que estavam espalhadas pelo país, milhares de pessoas amputadas em função exatamente das minas que eram colocadas em Angola. E eu fui para uma região, por exemplo, eu cheguei em Luanda eu fui para uma outra cidade chamada Lubango, e essa cidade próxima à Namíbia, era uma cidade de cerca de 400 mil pessoas que não tinha água, né, na cidade, porque por problemas que houve em relação à guerra. E o lugar que eu fiquei, por exemplo, também era o único lugar de toda a cidade que tinha energia elétrica, né? Internet, então, nem pensar. Nem pensar. E eu fiquei ali praticamente um mês e pouco, né? A comida que me chegava era comida fria, né? Então, mas você vai se adaptando, né? O professor ficou quanto tempo lá na Angola? Um mês e meio. Um mês e meio? Mas foi um trabalho muito interessante, que eu fui lá para capacitar os técnicos angolanos, né? A trabalhar com gestão do território, ou seja, o país estava se reconstruindo. Então era necessário reconstruir o país e tentar mostrar para os angolanos como é que eles iam fazer essa reconstrução. Então foi um trabalho bem interessante. Qual foi o país que mais surpreendeu o professor? Os países que mais me surpreenderam, talvez Marrocos pode ser muito interessante, né? O professor deve ter voltado de lá bem bronzeado, né? Na realidade, muito quente lá o Marrocos, não? Quente, mas na realidade o que é interessante em Marrocos é mais a cultura, né? Que é uma cultura absolutamente diferente da que nós conhecemos, né? Mas eu creio assim que cada país ele tem a sua singularidade, tem sua peculiaridade. Então eu diria assim que cada lugar tem a sua peculiaridade, suas potencialidades, tem os seus problemas. E eu creio assim que as viagens e os países que você conhece, cada um vai te mostrar um pouquinho de surpresas, mas de aprendizados também, né? E no caso de Marrocos, o que o professor mais achou, digamos assim, peculiar? Marrocos, assim, para falar a verdade, eu tive várias experiências ali, porque eu estava na Espanha, estava fazendo meu pós-doutorado, e daí eu resolvi passar, assim, 3, 4 dias em Marrocos, atravessei o Estreito foi pouco, então? Eu atravessei o Estreito de Gibraltar e peguei um trem, né? Eu poderia escolher algumas cidades para ir, tinha Marrakech, e eu resolvi ir para a cidade mais antiga, né? Que foi Fez, que foi a primeira capital do Marrocos. Ela está bem à beira do deserto do Saara. Digamos assim, é uma cidade mais tradicional? Absolutamente tradicional. Parece que você voltou assim para o século XIII, XIV, mais ou menos, aqueles mercados persas, né? Onde você vai adentrando dentro do mercado e você vai percebendo cheiros diferentes. Você vai entrando dentro do açougue, mas o açougue não é um açougue tradicional como nós conhecemos, né? Eles comem muito carneiro, então os carneiros eles estão expostos, abrem-se os cérebros, né, de carneiro que também eles comem, então você vai vendo tudo aquilo. Professor, comeu cérebro de carneiro, professor? De carneiro não, mas por exemplo, na China eu comi coisas assim bem inusitadas e diferentes, para falar a verdade, como sapo, por exemplo. Sapo, rã e outra... Não é na China que eles comem aquele, digamos assim... Escorpião. Não, também, não, mas tem outra coisa mais peculiar ainda. Como é que eu vou falar para ficar bonito? Órgão genital de cachorro. Eles não comem isso? O cachorro... Eu já vi então, o cachorro na China ele é comido, mas em algumas regiões. É a mesma coisa também com os insetos, né? Os insetos são comidos não é em toda a China, é numa pequena região da China. O cachorro também, mas eles estão banindo já as pessoas se alimentarem de cachorro e de inseto também. Em Pequim, por exemplo, essa rua onde se servem os insetos, né? Principalmente escorpiões, gafanhotos, besouros, né? Isso é comido em espetinhos, que são fritos
e depois são servidos, né? Bom, eu vou pedir para o professor fazer uma pausa, que eu quero ainda saber mais do que o professor comeu lá, hein? Eu estou conversando com o professor Marcos Poletti, ele foi um dos contemplados do programa Top China 2016. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. De volta com o Cafezinho A2, hoje eu estou recebendo aqui no programa o professor Marcos Poletti. Ele foi um dos contemplados do programa Top China 2016, né? Um programa de intercâmbio, e no último bloco a gente estava falando sobre as comidas exóticas que o professor comeu. É verdade, várias. Tá, a gente estava falando, bom, o professor comeu sapo. Comeu sapo, professor? Comi sapo, várias coisas diferentes, né? Porque na realidade a comida chinesa é uma comida muito diferente da nossa, no sentido assim que você tem uma diversidade muito grande também. Nós também, a nossa diversidade alimentar é muito grande, né? Mas o espectro deles de comida é muito maior, principalmente em relação à alimentação de cereais e legumes e verduras, que perfaz basicamente 80% de uma alimentação diária, né? Digamos assim, é uma comida mais saudável, né? Muito mais saudável que a nossa, né? Tanto assim que dificilmente você vê um chinês gordo, né? Ou seja, uma pessoa obesa, é muito difícil de você ver lá. Você vê, mas não com tanta frequência como a gente vê no Brasil. É verdade, então, eu nunca vi um chinês gordo. Então isso se mostra muito assim pelos hábitos alimentares que os chineses têm. Agora, uma coisa assim que foi bem interessante de comer foi o ovo do século, né? Que é uma comida muito... Aliás, é um ovo, né? Que ele é envolto com cinzas, cal e palha de arroz. E eles deixam esse ovo durante meses envolto com esse material. Esse ovo ele apodrece, né? E depois de muito tempo eles abrem isso de volta, e o ovo então ele fica ele volta a ficar sólido, né, com uma aparência muito diferenciada. Isso é servido principalmente em casamentos, né, em grandes festas, por exemplo. Mas a pergunta é, professor, é gostoso de comer ou não? Eu diria assim que não é a melhor coisa, mas é uma coisa diferente, né? Na realidade é uma comida secular que se come na China, né? E assim faz parte da cultura. Então, quando você está em um outro país, na realidade o que você quer fazer é fazer parte daquilo, né? Ali, experimentar, né? E em relação a doce, sobremesa? Então, isso é uma das coisas que mais me chamaram a atenção na China, a falta de doces e sobremesas, né? Não existem assim como nós temos aqui no Brasil. O que eles comem muito é fruta, né? E principalmente a melancia é a fruta preferida deles. No café da manhã, no almoço e na janta, necessariamente tem melancia como sobremesa. Então, diria assim que doce eles não gostam, não usam muito doce como nós usamos aqui, mas em função as frutas são muito utilizadas no dia a dia. Em relação aos pontos turísticos, o professor deu uma geral lá em Pequim, Xangai, sim, foi passear um pouquinho? Sim, essa foi uma das partes interessantes também, foram os pontos turísticos, né? Porque esses pontos turísticos, eles se misturam, né, com a cidade. Então, assim, o que é interessante de você ver na China, exatamente essa mistura do antigo com o novo, né? A China, a partir nos últimos 30 anos, ela se desenvolveu de uma forma muito rápida, e esse desenvolvimento, esse enriquecimento do país fez com que grande parte dela fosse construída uma infraestrutura absolutamente impressionante dentro das grandes cidades, né, ou das grandes metrópoles, e mesmo entre, né, as cidades por meio de sistemas de trem muito rápidos, né, como é o caso de um trem que nós pegamos entre Xangai, por exemplo, e Pequim, dentro uma distância de 1.200 quilômetros, um trem que andava a 400 quilômetros por hora, né? A gente viaja, então, ou seja, o trem mais rápido hoje, né, que tem no mundo. Então, algumas coisas assim muito interessantes. Mas, por outro lado, nas cidades, como eu falei, a gente estava falando, você vai encontrar os templos antigos, né? Então, a Muralha da China também foi uma experiência das mais interessantes de você ver uma muralha construída há mais de 600 anos, né? Com cerca de 2.000 quilômetros de extensão, e você vê todo aquele... né? Como é que foi, né? um processo como aquele, né, de há cerca de 600 anos atrás, um povo imbuído, né, de se fortalecer
por meio de uma muralha que era construída, né, para que os inimigos não alcançassem o território chinês. E o que o professor sentiu quando viu de perto aquilo? Porque a gente vê isso nos livros desde que a gente é pequenininho lá na escola, as aulas de história, geografia, não sei o quê. Eu diria assim e que... você tá lá, deve ser um sentimento muito incrível. Para mim, eu queria assim, eu diria que foi uma das experiências mais interessantes assim que eu tive, né? Já conheço vários lugares do mundo, né? Mas realmente essa foi uma experiência incrível de você ver a engenhosidade humana, né? De você ver também a persistência e a disciplina humana. Porque uma das questões assim que eu acho muito interessante, que eu achei na China, foi a disciplina dos chineses, né? Eles são absolutamente disciplinados, os alunos também, né? São muito disciplinados. Você, por exemplo, entrar num vestibular na China é algo, assim, até uma coisa interessante, segundo os chineses, existem 5 momentos na vida de um chinês, né? Que é entrar na faculdade, né? O outro seria sair da faculdade, o outro seria arrumar um emprego, casar e ter um filho homem, né? Então esses são os grandes preceitos dos chineses, assim, porque, como você sabe, na China existe um problema da política também de natalidade, né, dos chineses, e os chineses eles querem ter filho homem, principalmente porque quando os pais ficam velhos, eles levam, né, os filhos homens levam os pais para morarem juntos dentro das suas casas. Então, assim, a gente vai entendendo um pouco mais da cultura da China, como é que eles vivem, as formas de pensar, que é muito diferente da ocidental, né? É verdade que, é verdade que, por exemplo, se eu deixar uma carteira no centro de Pequim, eu vou voltar lá 3 horas depois, a carteira ainda vai estar lá. Olha, porque eles são... é uma mentalidade totalmente diferente da nossa, né? Na realidade, assim, existe problemas de falta de segurança, mas ela não é uma falta de segurança como ocorre aqui no Brasil, né? Então, eu me percebi durante todos aqueles dias de uma forma absolutamente segura, né? Até tem uma questão assim também bem interessante que a gente vê na China, dentro do convívio das cidades, eles são muito cheios de preceitos, né? E eles colocam que para você conviver dentro de uma cidade de uma forma adequada, então eles colocam que o ideal é que as pessoas não cuspam no chão, né? A outra seria que as pessoas têm que ter respeito às árvores, respeito ao bem público. Então, com isso, por exemplo, você não vê nenhuma cidade pichada, né? Os equipamentos urbanos são sempre bonitos. A cidade é muito limpa, né? Em função disso. Outra coisa também que eles falam que numa cidade você não deve falar alto e nem xingar na rua. Então, numa cidade você não deve nunca correr quando o sinal estiver vermelho. Então, são pequenos preceitos que eles vão criando de convivência humana, né, dentro da cidade, que vai tornando aquela cidade muito mais o quê? Civilizada, por assim dizer, onde a convivência, né, entre as pessoas, ela se torna muito mais fácil, né? Então, algumas questões assim, você vai ver que educação, ela vai ser a base de qualquer civilização, né? E eu creio assim que os chineses, eles chegaram dentro de um momento, né, em que essa questão da educação, da disciplina, o respeito pelo outro é algo importante dentro do país. Mas, logicamente, eu também vi muitos problemas, né, principalmente ligados à questão do comunismo, né? O comunismo ainda ele impera dentro da China, é o regime, né? E, por exemplo, algumas curiosidades, a sala de aula que eu ministrava, né, a aula, ela tinha 3 câmeras de TV, onde tudo é gravado, né? O professor praticamente estava num Big Brother. Um Big Brother, né, com não só um microfone também, né? E assim, foi interessante de você ver que tudo que você fala é cautelosamente, né, cuidado, né? As pessoas, então, ou seja, você não pode falar qualquer coisa, né, dentro do país, e mesmo dentro de uma sala de aula, você não tem a liberdade de expressão como nós temos aqui no Brasil. O professor acha que o trabalho de professor é mais livre aqui, digamos, no Brasil do que muito China, mais, pela né? forma até do governo, Sim. mais opressor, digamos assim? Com certeza. Por exemplo, aqui, eu tenho absolutamente liberdade total, né? Autonomia, né? Autonomia, liberdade de me expressar, de colocar o que eu creio, né? O que eu considero
importante, a minha opinião, né? Os alunos também, da mesma forma, né? Ou seja, dentro de uma sociedade bem democrática. Daí lá a interação entre os alunos com o professor é totalmente diferente, então. Muito diferente. O professor fala, os alunos escutam, é isso, pronto, acabou. O professor ele é visto de uma forma muito diferente daqui, né? Eu, pelo menos, tenho a minha relação com os alunos aqui absolutamente horizontal, né? Então, eu trato meus alunos, né? Assim, muitas vezes como um amigo mesmo, de igual para igual, de igual para igual, né? Até porque eu acho que a educação ela tem que ser feita dentro desse nível, né? Agora lá não, né? Então, ou seja, lá os professores, eles são vistos dentro de uma relação mais vertical, né? Então, logicamente, os alunos, eles não se expõem. É uma figura, né? assim, de autoridade, o professor diz? De autoridade mesmo. Até é uma questão bem interessante. Eu, quando entrava na universidade, os guardas, né? Faziam continência para mim, porque eu era professor, que eu tinha uma carteirinha de professor, né? Então, eles me viam como uma autoridade, né, dentro da universidade. E é uma coisa muito diferente assim, que você vê, né, em relação ao que a gente tem no Brasil, né? Aqui na Univale a gente compra, professor, professor. E que eu acho... A gente curte o professor no Facebook. O que eu acho fantástico, né? E que eu acho que essa é uma... E eles, haviam muitos alunos chineses, inclusive, na sala de aula, né? E muitos alunos brasileiros. E eles achavam muito interessante de como os alunos brasileiros tratavam com os professores brasileiros também, né? Mas, professor Marcos, eu vou fazer uma pergunta bem Marília Gabriela, assim, professor, assim. Por que o professor é professor? Porque eu sou professor? Por quê? O que te motiva? Eu creio assim que ser professor é algo missionário, né? Uma missão, para eu falar a verdade, né? Depois de tanto tempo, de 23 anos aqui dentro da universidade, você vai vendo realmente que é uma missão, né? No sentido educacional, no sentido de orientar as pessoas, né? Eu, além de professor, eu sou orientador, né? Eu também estou ligado à comunidade, né? De Itajaí, do entorno. Então, no final, você vai vendo que realmente isso passa a ser uma missão da sua vida, algo que você se doa, né, para o próximo. E eu creio que isso é algo fantástico, né? Dentro de uma existência, você saber que você pode dar um pouco de você para com os outros, principalmente o seu conhecimento, a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, e as pessoas entenderem isso e trocarem ideias, né? E depois, né, você poder fazer com que aquelas pessoas que um dia aprenderam contigo, né, um dia elas estão ensinando e replicando também. Então você vai vendo que o trabalho do professor é um trabalho de replicação ao longo do tempo, ao longo da existência humana. Eu acho que isso é o que nos fazem melhor, né? Ou seja, nos E daí fazem... o maior orgulho do professor é quando o quê? Quando vê o aluno já formado, uma carreira profissional com certeza. Realizada? Eu hoje tenho alunos, né, que foram governadores, né, de estado, que foram secretários, ministros, né, já tive essa oportunidade, né? Então, para mim, é algo fantástico, né, de você saber de pessoas que passaram por você, né, de alguma forma eles te olharam e te viram, né, os seus conceitos, os seus preceitos, e isso fez parte da vida e da existência deles, né? E que isso está contribuindo de alguma forma para a formação de um país melhor, né, de um mundo melhor, né? Porque eu creio que o professor, antes de tudo, ele vê exatamente isso dentro da sua existência, né? Essa missão de tentar fazer do mundo um lugar melhor, né? Foi fantástico o nosso papo, professor. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. E quero desejar, assim, próximas viagens, muita sorte, muitas experiências legais, tá? Para o professor e para os seus alunos também. O Cafezinho A2 vai ficando por aqui. Você pode ir lá na nossa página do Facebook, é facebook.com/cafezinho2tv. Também tem todos os nossos programas completos no youtube.com/cafezinho-A2. Agradecer a presença do professor Marcos e até semana que vem. Tchau, tchau. A gente faz aquele tintim agora, professor. Ó.